Queridos alunos do terceiro ano, vamos aqui fazer a resolução da lista de exercícios, tá? Ou pelo menos fazer os principais aqui dessa lista. Então, conforme que foi proposto aqui, a última aula ela falou sobre a equação segmentária e como ela pode resolver alguns problemas, certo? Muito bem. O exercício 1, ele te dá a equação na forma geral. Então, o exercício 1A, ele pede a equação na sua forma reduzida, destacando seus coeficientes angular e linear. Muito bem. Quando você determina a equação na forma reduzida, então você vai conseguir determinar na reduzida, você vai conseguir identificar justamente o coeficiente angular e linear. Então, a equação geral é da forma ax mais by mais c igual a zero, que é o que está aqui no nosso exercício, né? Então, você vai substituir. Aqui é 3x, aqui é menos 10y mais 20. Como é que eu saio da equação geral para a reduzida? Para você sair da equação geral e ir para a reduzida, basta você partir daqui, isolar o y, você isola o y, e aí no final você deixa tudo na forma mx mais n. M é o coeficiente angular e n é o coeficiente linear. Ok? Então vamos isolar o x, ou melhor, o y. O y vai ficar menos 3x. Aquele 20 fica negativo. E agora você vai dividir tudo por 3, né? Lembrando que quando você for fazer a divisão ela tem que ser separada. Então você vai colocar a fração nas duas, tá? Então, tanto o menos 3 como o menos 20, ele vai ser dividido por 10, né? Não é isso? Ele vai ser dividido por menos 10, tá? O menos 10, ele estava aqui na frente, então você vai passar a divisão aqui por menos 10. Vamos fazer uma coisa um pouco melhor, para não confundir vocês. Antes de qualquer coisa, né? Depois de passar para outro membro, para não ficar esse menos na frente, toda vez que tem menos na frente do que eu quero achar, só para facilitar a nossa vida, vamos multiplicar, né? Vamos multiplicar os dois membros por menos 1. Aí fica tudo invertido, né? Então a nossa equação é 10y, vai ficar tudo positivo, né? Vai ficar mais fácil da gente fazer as contas sem confundir. Então fica mais 3x mais 20. Agora sim, na próxima linha, você vai escrever ele tudo dividido por 10, certo? Então vamos lá. Então, qual vai ser a equação reduzida? A equação reduzida vai ser o 3x mais 20 dividido por 10. Só que eu vou escrever separado, né? É 3 dividido por 10, que multiplica o x, certo? Esse é o coeficiente angular, mais fração de novo, 20 dividido por 10 também, ok? Só que 20 dividido por 10 dá o número inteiro. Então, eu já vou colocar aqui 2. Perfeito? Então, eu escrevo aqui embaixo, né? Essa aqui é a equação reduzida. Equação reduzida, onde o m é o coeficiente angular, que é 3 sobre 10, e o coeficiente linear é igual a 2. Lembrando que o coeficiente linear é o ponto onde a reta cruza com o eixo y. Tá ok? Então, o item A já está resolvido.
certo? Vamos agora para o B. Item B. O item B, ele quer saber os pontos de intersecção da reta com os eixos coordenados, ou seja, o eixo das abscissas e o eixo das ordenados. Eixo X, eixo Y. Então, tem duas maneiras de você achar esses pontos de intersecção, certo? Como a gente aprendeu agora a equação segmentária, vamos transformar isso aqui na equação segmentária. Vamos pegar a equação na forma geral mesmo, tá? E aí nós vamos partir da geral, achar a equação segmentária. Lembrem-se que a equação segmentária é aquela que nos fornece os pontos de intersecção com o eixo x e y, respectivamente. Então vamos escrever aqui, ó. Como é que a gente escreve a equação na forma segmentária? Primeiro você deixa só que tem x e y no canto esquerdo. Pega esse 20 e passa para o outro lado. E agora você vai dividir todo mundo, né? Vamos dividir aqui todo mundo por menos 20. Ué, mas por que por menos 20? Justamente para o lado direito ficar igual a 1. Nós queremos que do lado esquerdo fique só x sobre h mais y sobre v. E o lado direito seja igual a 1, que é o que vai acontecer aqui. Então, nós vamos escrever isso como sendo, vou colocar aqui minha fração, né? Então, nós teremos aqui 3x dividido por menos 20. Vai ficar bem feio, né? Vai ficar... Vamos deixar o x na frente? Eu vou colocar o... Não, eu vou deixar aqui mesmo. Depois eu vou ter que mudar mesmo, né? Então, 3x dividido por menos 20. Estou dividindo todo mundo por menos 20. O menos 10, o menos 10y, né? Aqui é o menos 10y, dividido por menos 20. Olha quanta regra de sinais. E lado direito, menos 20 dividido por menos 20, menos com menos é mais. Então vai ficar mais 1. Vai ficar positivo mais 1. Já está na forma segmentária? De forma alguma. Vamos arrumar isso aqui. Vamos melhorar isso aqui porque está precisando melhorar. Então vamos aqui embaixo. O que nós temos que fazer ainda? Deixar o x e o y sozinho aqui. Então veja, não pode ter esse 3 aqui, certo? Então esse 3 que está multiplicando, então você vai fazer o inverso. Ao invés de escrever 3 sobre menos 20, você vai escrever menos 20 terços. Então tira esse 3 aqui e passa dividindo aqui embaixo. Então vai ficar menos 20 terços, tá? Menos 20. Ó, aquele menos 20 fica aqui embaixo. Terços. É só você trazer o número de cima dividindo com esse aqui de baixo. É uma divisão de frações, só que inverso, invertido. Gente, menos com menos é mais. A equação original da equação segmentária, ele tem que ser mais aqui, certo? Como aqui já é menos, bom, menos com menos é mais. Então você vai colocar aqui, ó, mais. E aqui vai ter menos, tá? Na equação original, aqui ele já é mais. E esse 10, vou tirar ele daqui. Ah, gente, mas olha só. 10 dividido por 20, você tem uma fração exata, né? Quer dizer, uma fração, aqui vai ficar uma divisão exata, ó. Divide em cima e embaixo por 10, então aqui fica 2. Ah, que beleza. Fica mais fácil. Então, a equação já está na forma x dividido por h mais y dividido por v, que é igual a 1. Quem é o valor de h? Menos 20 terços. Quem é o valor de v? 2. Então, nesse caso aqui, a gente pode dizer que o h é menos 20 terços. Vamos escrever aqui direitinho.
menos 20 terços. E o valor de V é igual a 2, que é o número que divide o Y. Portanto, nesse caso aqui, portanto, os pontos de intersecção com os eixos x e y são, respectivamente, nessa ordem, né? Quem são os pontos? É menos 20 terços, né? O x é menos 20 terços e o y é zero, certo? Esse é o ponto de intersecção com o eixo x. E o ponto de intersecção com o eixo y é quando o x é zero e o y é 2. Certo? Então, esses são os pontos de intersecção com os eixos coordenados, dada pela equação segmentária. Se você não gosta de equação segmentária, até porque o exercício não pediu, né? Outro jeito de você fazer, não vou fazer aqui, mas um outro jeito de você fazer é você zerar o y, acha o x. Aí dá isso aqui. Na intersecção com o eixo y, você vai zerar, ou melhor, na intersecção com o eixo x, você zera o y. Aí você acha isso. Na intersecção com o eixo x, com o eixo y, perdão, o x vai ser igual a zero. Aí você vai achar que o y é 2. Tá? Então vou repetir. Para achar a intersecção com o eixo x, basta você colocar que o y é zero. Aí você acha isso aqui. E quando for o contrário, ou seja, quando eu quero achar onde a reta intercepta o eixo do y, basta você colocar o x igual a zero, e aí você vai achar que o y é 2. Dá no mesmo, tá? Eu resolvi pela equação segmentária, porque já une o útil ao agradável do assunto que nós estamos vendo agora. Perfeito? Vamos agora para o terceiro item. O que nós temos aqui no terceiro item? A área do triângulo formado pela intersecção entre essa reta e os eixos coordenados. Nunca é demais a gente lembrar, né, quando a gente usa o software, apenas para a gente ver a questão do nosso gráfico, né? Eu vou colocar aqui a equação reduzida, né? Como é que é a nossa equação reduzida? A nossa equação reduzida, se a gente for olhar aqui em cima, ela ficou como sendo o quê? Y igual... Não, vou colocar geral, porque é número inteiro, né? A equação geral dessa reta, perdão, vou voltar aqui. Eu vou colocar uma equação implícita, que aí dá para você colocar a equação geral. Então, a equação geral dessa reta é 3x menos 10y mais 20 igual a zero. Vou colocar aqui uma cor bonitinha, espessura 2. Só para vocês terem uma ideia, esse é o gráfico dessa reta, tá certo? Olha só, ele passa no 2, tá vendo? Ele quer saber, né, qual é a área do triângulo determinada pela intersecção dessa reta com o eixo x e com o eixo y. É só lembrar que aqui você vai ter um triângulo retângulo, né? Não sei o que aconteceu aqui. Ele está limitado? Bom, não sei. Mas o que nós temos aqui é uma intersecção com o eixo x, que nós já achamos, que é o H, tá? Só você visualizar. É um triângulo retângulo onde a base é o H, a altura é V. Então é só você fazer base vezes altura dividido por 2. Ok? Lembrando que não existe aqui área negativa. Então você vai desprezar o sinal. Então, quando você tem uma fração da fração, convém você, muitas vezes, escrever a área como sendo o seguinte. Ó, como é que eu vou escrever a área?
A área do triângulo, né, eu vou escrever como sendo metade, metade do produto da base pela altura. Ora, a base é o H, né? Esquece esse H aqui. É base vezes a altura. Mais fácil assim, né? Você não confunde com outro H de horizontal. A nossa base é o 20 terços, né? Que é o Hzinho, que está na horizontal. Então você vai colocar uma fração. Então é 20 terços. Não coloca no negativo, tá? Então vai ser 20 terços. E a altura é o V na vertical. Então você vai substituir isso aqui por 2. Esse 2 corta com esse 2, né? Então qual vai ser a área? A área vai ser 20 terços. 20 terços é a área desse triângulo. A área para colocar em metros quadrados não é para colocar em nada, né? Você não sabe qual é a unidade, então você vai deixar como sendo 20 terços, pode ser o A, né? O A é a unidade de área, tá bom? Bom, vamos prosseguir aqui. Eu vou falar de uma coisa que isso aqui fazia parte da matéria, mas eu não vou colocar como matéria, mas é uma coisa que eu vou resolver. Não cai tanto, mas às vezes aparece. É assim, é muito fácil. A equação que ele está falando aqui, que é uma equação paramétrica, é simplesmente o seguinte: é substituir o x e o y por uma letra. Então, tanto o x como o y está em função do tempo. Ele não chama de tempo, né? Ele chama de parâmetro real. Parece física, né? S igual a S0 mais VT. Então, onde aparece o x, eu vou colocar 3t mais 1. Onde aparece o y, eu vou colocar menos 2t mais 1. Então, ele está dizendo o seguinte: suponha que esse ponto, no formato que está aqui, pertença à reta do exercício anterior. Obtenha o valor do parâmetro real t. Aqui é só você substituir o x por essa expressão, o y por essa expressão e resolver uma equação. Então aqui não tem nada de geometria, né? É pura álgebra da resolução de uma equação. Então é só você pegar a equação geral, que é mais fácil, né, de trabalhar. Vamos pegar a equação geral e vamos substituí-la. Então o exercício 2, ele tem a ver com o exercício 1. Então eu vou fazer isso. Eu vou copiar a equação aqui e já substituir os valores de x e y. Só que o x e o y, eles não são números, eles são parâmetros que estão em função de t. Então, no lugar do x, eu vou multiplicar isso aqui, eu vou colocar assim um pontinho, é 3 vezes o 3t mais 1, menos 10, que multiplica o y. Mas quem que é o y? O y é menos 2t mais 1. Então, é menos 2t mais 1. Mais 20, que faz parte da equação, igual a zero. Vamos continuar aqui na frente? Vamos lá. Como é que fica aqui então? Vamos continuar aqui, né? É só o t que ele quer, ele não quer mais nada, né? Então vamos fazer a distributiva? Fazendo a distributiva, 3 vezes 3t é 9t. 3 vezes 1 é 3, então vai ficar mais 3. Aqui você faz a distributiva, menos com menos é mais. Vai ficar mais 20t. Menos 10. Mais 20, que estava lá na frente já, né? Eu fiz a distributiva aqui e já estou somando com 20 aqui. Igual a isso aqui a zero. Correto? Continuando aqui embaixo, vamos juntar os termos. Uma equação simples, né? Então, como é que fica a nossa equação? Junta tudo que tem t.
9t mais 20t, certo? Vai dar 19, vai dar 29t. 29t. 20 com 10 dá 10 mais 3 dá 13. Passa o 13 para o outro lado, então vai ficar menos 13, é isso? Portanto, qual é o valor de t? Vai ficar um número bem feio, né? Vamos colocar em fração mesmo? A fração em pé. Então, o t é um parâmetro real, menos 13 dividido por 29. Não é para colocar segundo, tá? Ele não especificou se isso aqui é tempo, se é ou qualquer outra coisa. Na geometria analítica, a gente diz que é um parâmetro, porque assim, tanto x como y, eles estão em função de um mesmo valor. Que por um acaso, na física, isso aqui é chamado de tempo. É que não existe tempo negativo, né? Tá bom? Mas é como se fosse o tempo. Se você quisesse achar o ponto, ele não pediu, né? Mas se você quisesse achar o ponto, ou seja, o ponto é esse, né? Certo? Esse é o ponto. Ele pediu só o valor de t, mas se ele quisesse achar que ponto que é esse, aí você teria que pegar aquele valor de x, jogar no x, fazer uma continha, tirar o MMC e a mesma coisa no y. Aí você me diz o seguinte: o ponto procurado é P tal, tal que você fez. Mas por sorte, né, no exercício ele não pediu isso, ele pediu só o valor de t. Perfeito? É só isso. Essa equação, ela não é a mais importante, né? Mas às vezes aparece em vestibular, é a equação paramétrica da reta, porque está em função de um parâmetro real, que é o valor de t, que nós achamos aqui, e que vale menos 13 sobre 29. Ok? Vamos para o próximo? Próximo exercício. Ele fala: obtenha a equação da reta que passa pela origem e pelo ponto médio do segmento de extremidades 2, 6, menos 4 e 4. Como que nós vamos resolver esse exercício? Esse exercício aqui, ele já foi resolvido, né? Ele já foi resolvido nos exemplos anteriores, né? É só você fazer o seguinte: o que você pode fazer aqui? Como já foi feito várias vezes, não vou fazer outra vez, tá? Então, aqui ele fala assim: ele passa pela origem e pelo ponto médio desse segmento. Só vou dar uma explicação breve. Primeira coisa que você faz é achar o ponto médio desse segmento. É só somar os dois, né, e dividir por 2. E aí, você vai usar esse ponto médio e a origem e vai jogar naquela fórmula lá que você divide o x, é o y com y, x com x. É o delta y pelo delta x. Você vai achar o coeficiente angular. E aí você joga na fórmula do ioiô michôchô. E escolhe um desses dois pontos, né? Pode ser a origem mesmo, ou o ponto médio, como sendo x0 e y0. E aí você vai obter a equação da reta. Então aqui já é uma repetição do que foi feito antes, tá? No exercício 4, ele pede a equação segmentar da reta que passa por esse ponto e forma um ângulo de 135 graus com o eixo das abscissas. Eu vou fazer o exercício 4 porque aqui ele envolve um ângulo de 135 graus e muitas pessoas às vezes confundem, né? Como é que eu vou trabalhar com um ângulo de 135 graus? Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui nesse exercício, que é o quarto exercício, né? Então, no quarto exercício, são duas formas de você achar o coeficiente angular. Lembra das fórmulas? Você tem duas fórmulas, né? Forma de achar o coeficiente angular. Ou pela diferença dos pontos, que é o ΔY e o ΔX, ou pelo coeficiente angular, que parece ser o nosso caso, né? Então, nós vamos copiar essa fórmula aqui, certo? Vamos copiar essa fórmula para resolver o exercício. No caso, o ângulo
é de 135 graus. Calma aí. Deixa eu só achar o... Ah, já achei. 135 graus. Lembra, é um ângulo que está no segundo quadrante. Você vai ver quanto que falta para chegar no 180. 135 para 180 falta 45. No segundo quadrante, a tangente é negativa e vai ser menos a tangente de 45. E pela tabela, nós sabemos que a tangente de 45 é 1. Então, nesse caso, o nosso coeficiente angular ele vale menos 1 e não 1. Certo? O que mais que ele deu para você aqui? Ele te deu um ponto, né? Esse é o único ponto que você conhece da reta. Então, esse ponto P, para você, vai ser o x0, y0. Que fórmula iremos utilizar? Acho que vocês observaram aqui. Ioiô e Michachô. Vamos copiar essa fórmula aqui e jogar na fórmula do Ioiô e Michachô aquilo que eu conheço. O que eu conheço aqui? Eu conheço, né? Deixa eu só apagar isso aqui. E aqui é o 4. Estamos no exercício 4, né? E Word. Estamos no exercício 4. Não me enganem. Aqui é uma formatação do Word, né? Então aqui você vai jogar os valores. Vamos copiar de novo isso? Só para vocês lembrarem da fórmula, né? Então nós vamos substituir o que nós temos. E o que nós temos aqui? Nós temos o coeficiente angular que é menos 1. Nós temos o x0. Cuidado, não é o x nem o y. É o x0 e o y0 que você vai substituir. x0 é 2, y0 é 3. É a única coisa que eu tenho. É o único ponto conhecido da reta. Então é só substituir. Então coloca 2 aqui e coloca 3 aqui, ó. Certo? O exercício pediu a equação segmentar da reta, né? Então nós vamos fazer de tudo para acharmos a equação segmentária, deixando o x e o y do lado direito, esquerdo. Então vamos lá. Vamos só copiar aqui, né? Fazer a distributiva, vai ficar menos x mais 2. Passa esse menos x na frente do y, fica x mais y, igual a 2. Por que eu estou deixando assim? Porque ele pediu a equação na forma segmentária. E para você achar a equação na forma segmentária, opa, esqueci de uma coisa. Esse menos 3, ele tem que vir para cá somando, né? Eu acabei esquecendo. Então fica x mais y igual a 2 mais 3, que já vai dar 5, tá? Vou fazer direto. Como é que eu faço para transformar isso aqui numa equação segmentária? Basta você dividir todo mundo por 5. Porque lembrem, a equação segmentária é aquela em que o segundo membro é igual a zero. Portanto, nós teremos aqui, né, na próxima etapa, teremos... Opa, tá de brincadeira comigo, hein? Eu acho que dá pra fazer aqui na frente, né? Se bobear. Faz aqui na frente. Ó, vamos escrever aqui a fração, porque vai dar fração, que vai dividir todo mundo por 5. Então aqui nós teremos x dividido por 5, certo? Oh, meu Deus. X dividido por 5 mais o y dividido por 5 também. Y dividido por 5. E do lado direito, 5 dividido por 5 dá 1. Então, essa equação
já está na sua forma segmentária, que é o que ele pediu para nós. Tá certo? Está aqui a equação segmentária do exercício 4. Vamos para o próximo exercício. O exercício 5 lhe pede: determine se existir o ponto de intersecção entre as retas R e S, cujas equações são dadas por essas equações aqui. As equações são essas que estão aqui. Só que uma está na forma reduzida, a outra está na forma geral. Eu vou padronizar isso aqui, tá? Eu vou indicar uma forma diferente de fazer. Bom, do jeito que está aqui, eu vou fazer do jeito mais fácil, tá? Que é do jeito que está aqui. Como uma das equações já está na forma reduzida, então é mais fácil você pegar esse valor e substituir aqui. Como? No lugar do y, eu vou substituir por 2x mais 3. Então vamos copiar as equações e aí a gente já faz as substituições, tá? Vem mais para cá. Então no exercício 5, nós teremos aqui que resolver um sistema de equações. Quando ele fala da intersecção entre retas, ele está querendo resolver essa questão aí, né? Que envolve um sistema de equações. Então, como nós iremos proceder aqui? Deixa eu apagar isso. Quais são... Agora sim, vou deixar minha cara aqui embaixo. Então, eu vou pegar a primeira equação e jogar na segunda. A segunda equação está escrito 2x mais y menos 9 igual a 0. Então, no lugar do x, ou melhor, no lugar do y, eu vou colocar o 2x mais 3. É uma substituição. Isso aqui se chama método da substituição. Tá? Tá vendo onde eu estou colocando parênteses aqui, ó? Que nem precisava, né? Porque aqui é mais. Tá? Esse que está em parênteses é o valor de y, tá bom? Que já foi jogado aqui. É uma substituição bem simples. Então, vamos lá. Continuando a nossa equação, ela vai ficar como? 2x mais 2x dá 4x. 4x menos 6, é isso? 4x menos 6 é igual a 0. Portanto, 4x é igual a 6. Faz a divisão. Então, o valor de x vai ser o quê? Vamos colocar na forma fracionária, né? Então, x vai ser o quê? Vai ser a fração 6 dividido por 4. Vamos simplificar isso? 6 por 4, dá para simplificar. Divide por 2 em cima e embaixo, fica 3 sobre 2. Ok? Bom, então existe ponto de intersecção, porque eu consegui achar o valor de x, né? Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse valor e substituir. Lógico que eu vou substituir na primeira equação, né? Porque ela está mais fácil. Olha só, a vantagem de você usar a equação reduzida está justamente aí. De você já poder substituir o x aqui. Então, substituindo em y igual a 2x mais 3, o que é que nós teremos aqui? É só fazer aqui, gente, rapidinho, ó. Y é igual a 2 vezes... Gente, vamos fazer o seguinte, ó. Y é igual a 2 vezes 3 sobre 2, né? Só que esse 2 corta com esse 2, então vai ficar só 3. Tá? Vai cancelar, né? Vai ficar 3 mais 3. Portanto, o y aqui vai dar 6. Logo, né? Existe esse ponto, então esse ponto que eu vou chamar de P é o ponto onde o x é 3 meios, vou deixar a fração deitada, né? E o y vale 6. Então existe sim esse ponto de intersecção. Como é que eu sei se existe ou não existe? Aí é uma questão de você resolver o sistema.
Se o seu sistema de equações apresentar uma solução que, vamos supor que você não consegue achar o x, então quando você não consegue resolver a equação, então o sistema de equações não tem solução. Bom, se o sistema de equações não tem solução, logo não existirá o ponto de intersecção, ok? Isso me lembra, sabe o quê? Sistemas lineares que vocês viram no ano passado. Um sistema linear, se a gente pensar no caso da reta, né? Quando você pega aqui duas retas, vou pegar um caso qualquer, tá? Vou colocar aqui qualquer equação, ó. Vou colocar aqui, ó, 2x mais 2. Aí eu vou colocar uma outra aqui, ó. 5x, não. Vou colocar menos x mais 2, certo? O que acontece? Essas duas retas se interceptam no único ponto. Mas pode acontecer uma situação como essa que eu vou colocar agora, ó. Pode acontecer. Deixa eu pagar essa aqui, eu vou pagar essa. Ó, eu vou colocar uma outra, tá? Pode acontecer de você ter duas retas paralelas. Então, por exemplo, menos x mais 4. Ó, eu tenho duas retas paralelas. Então, elas nunca se cruzam. Num sistema de equações onde duas retas são paralelas, o sistema vai ficar impossível. Você vai resolver o sistema e aí você vai chegar num absurdo. Por exemplo, você vai chegar aqui 2 é igual a 4. Não tem como, né? Você vai chegar numa igualdade falsa. 0 igual a 8. Então isso não existe. Então, se não existe, você vai responder: não tem ponto de intersecção. Ok? Rapidamente, vamos para o sexto exercício. Aqui é muito simples, né? Determine o valor de k sabendo que a reta de equação passa pela origem. Olha, se ela passa pela origem, qual é a primeira coisa que eu tenho que saber? Que se uma reta passa pela origem, então eu já sei pelo menos. Vou até aproveitar que eu já tenho aqui, né? Colocar uma reta que passa pela origem. Ó, essa reta que eu vou fazer agora, ela passa pela origem. Tá certo? Ela passa pela origem. E uma reta que passa pela origem tem que característica? Tanto x como y são iguais a zero. Então você vai substituir nessa equação. Você vai substituir nessa equação o x e o y por zero. E aí você vai achar o valor de k. Muito simples, né? Acho que não precisa nem fazer, né? É só isso que ele quer. Substitua o x por zero, o y por zero, e aí você vai resolver uma equação. Ó, dá para fazer de cabeça. Passa o menos 5 para o outro lado, aí vai ficar só o 2k, o k vai dar 5 sobre 2. Pronto, já está resolvido. Muito simples, né? Podia ser assim a prova inteira. Eu sei que os alunos vão falar. E para finalizar, o último exercício, né? O sétimo exercício, ele pede para você obter a equação reduzida. Gente, vamos facilitar a nossa vida, né? Essa reta aqui passa por dois pontos. Então, nesse caso aqui, vamos unir o útil ao agradável. Se você já sabe os dois pontos de intersecção, adivinha o que eu vou fazer? Eu vou usar a equação segmentária da reta, porque eu tenho os dois segmentos. Eu tenho tanto o H como o V, ok? Esse é um jeito de fazer. Então, vamos fazer desse jeito, porque envolve o nosso conhecimento. Vou fechar aqui, né? Ele envolve o nosso conhecimento de equação segmentária. Então, vamos já trabalhar desde o início a equação segmentária. Então, no exercício 7, o meu ponto de partida vai ser justamente a equação segmentária. Então, eu vou substituir o H e o V. Né? É H e V, né? Não é HIV. HIV é doença. Tá? Então, nós vamos fazer aqui, ó. No lugar do H, eu coloco 1, que é na horizontal, e no lugar do V, eu coloco 2, que é na vertical. Perfeito? Ele quer equação reduzida, né?
Uma sugestão que eu dou aqui é que se você quer passar da equação segmentária para a equação reduzida, não precisa tirar o mínimo múltiplo comum. Tem um jeito mais fácil de você fazer isso, que é você ir passando para cá. Olha, aqui é x sobre 1, né? Eu vou tirar esse 1 aqui, que você já sabe, né, que já veio daqui. Vamos fazer isso aqui embaixo. Então, você quer a equação reduzida, e a equação reduzida é o quê? É simplesmente você isolar o x, né? O y. Então pega esse x aqui, passa para cá, né? Vai ficar 1 menos x. Então eu vou eliminar o x aqui, tá? O x já foi para o outro lado. Ó, tá quase isolado, né? O que falta agora fazer? Deixar o y sozinho. Multiplica em cruz. Então, ao você multiplicar isso aqui em cruz, qual vai ser a equação? A equação, esse 2 vem para cá, né? O 2 multiplica 1 menos x. Certo? Esse 2 aqui, ele já era, ó. Tá? Vai ficar só y. Então, na mesma linha, nós vamos fazer a distributiva. Faz a distributiva. Faz aqui a distributiva, né? 2 menos 2x, 2 menos 2x. Pronto. Essa é a equação reduzida. É melhor responder sempre começando com x, tá? Então, eu vou só inverter a ordem. Vou colocar menos 2x mais 2. Então, essa é a equação reduzida dessa reta que ele te deu. Ok, pessoal? Então, tá aí a resolução dos exercícios. Então, aguardem a próxima aula. Até logo, gente!